Olá, boa noite. Hoje é dia 5/2 de 2025, agora são 20h02. Nós estamos aqui na igreja de Interlagos, né? E eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho. Nós estamos aqui no nosso culto. Esse culto tem o nome de Escola da Doutrina Bíblica e ocorre semanalmente às terças-feiras, às 20h. Hoje, casualmente, uma quarta-feira, porque ontem nós tivemos um pequeno problema, né? Mas olha lá, o site da igreja é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Só um minutinho. Aí. E você vai encontrar os horários do nosso culto lá. Tem um botãozinho também no canto superior direito, ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. A gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligados. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube, Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram e no Facebook, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, que responderemos com muita alegria. Você também pode encontrar o nosso WhatsApp, o meu WhatsApp, que está lá na página da igreja. A gente pede para que você curta, comente e compartilhe, né? Ou simplesmente diga de que cidade você está nos assistindo. Assim, as nossas gravações vão alcançar alguma relevância no YouTube. Inscreva-se no canal e acione o sininho para você ser informado de quando nós temos os nossos vídeos aqui. E sendo assim, dita essas palavras, né? Hoje nós vamos tratar de um assunto muito legal. Queria que você fechasse os olhos e que nós vamos fazer uma breve oração, mesmo que você esteja assistindo pela internet, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, obrigado por esta noite, obrigado, Pai, porque estamos aqui reunidos na tua igreja para ouvir a tua mensagem, para que o Senhor fale aos nossos corações. Peço, Deus, que o Senhor alcance essas pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube. Peço, Deus, que abençoe a vida da Eliette, que vai trazer a mensagem. Cuida da casa da Eliette, da saúde dela, do seu filho, dos seus netos. Enfim, Senhor, peço que o Senhor esteja sobre a Eliette, em nome do Senhor Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Bom, abre o vídeo. Aí. Deus abençoe, irmãos. Glória a Deus. Bom, irmãos, eu estava falando com o pastor que hoje o tema do nosso estudo é Jesus transformador. Transformador no sentido de ser aquele que transforma, né? E ele estava até explicando a função do transformador, que é diminuir voltagem e transformar corrente contínua em corrente alternada. Então, Jesus ele funciona assim, a pessoa entra de um jeito e sai do outro. Ele transforma, né? Então, quando a gente vê, assim, os objetivos, as missões de Jesus aqui na Terra, né? Quando ele veio aqui na Terra, que ele ainda está aqui através do Espírito Santo, tanto assim que a gente ora em nome de Jesus. Ele fazia milagres, ele curava, ele era exemplo, né? Ele acalmava tempestades, né? Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. Então, ele tinha muitas funções, né? Ele veio nos apresentar quem era o Pai, ele veio desmascarar Satanás, né? Ele veio fazer discípulos, ele veio mostrar que ele é a verdade. Mas eu acho assim que, sobretudo não vou falar sobre tudo, porque sobre tudo eu acho que é a salvação, mas uma função muito importante de Jesus foi ensinar, né? Então, Jesus, no seu modo de ensino, né, ele mostrava
muitos aspectos da vida, aspectos que os judeus não conheciam e, quando ouviam, não compactuavam, não concordavam, né? Então, por exemplo, Jesus, ele exaltou os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? É pessoa humilde, né? E a maioria de vocês conhece pessoas que são judeus e, assim, uns são humildes, outros não são tanto, né? Ele exaltou os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Ah, e tudo bem, né? Judeu tem fome e sede de justiça. Quem não tem, né? Os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, né? E a gente sabe que os judeus eram povos assim muito beligerantes, né? Briguentos, né? Como é que pode ser pacificadores, né? Os que sofrem perseguição, né? Então a gente fica pensando tudo isso, né? E a gente pensa assim, não, mas os judeus eram assim, né? Então, qual que era o contexto da época, né? Da época de Jesus? Os judeus da época de Jesus, eles aguardavam o Messias, que ia ser aquele guerreiro, aquele libertador dos domínios políticos, né? Então, a gente fica pensando assim, como que o judeu da época encarava Jesus, né? E a gente fica pensando também, né? Se Jeová sempre teve um propósito de luta, de ser guerreiro, começava a chocar um pouco com os ensinamentos de Jesus. Além disso, naquela época de Jesus, existiam 4 grupos de judeus. Moravam todos na mesma cidade, mas eram grupos totalmente diferentes. Um era os fariseus. Então, quem eram os fariseus? Os fariseus era aquele povo mais tradicional, mais soberbo, né? Aqueles que seguiam cegamente a lei de Moisés, né? E eles se orgulhavam por eles serem legalistas, né? De seguir a lei. Os fariseus eles eram zelosos dos preceitos de Jeová, da lei, e isso acabava trazendo para eles um pouco de arrogância, né? Então, os fariseus, eles supervalorizavam a liturgia da lei de Moisés, né? Existia um outro grupo de judeus, como aqui, irmãos, qualquer povo tem seus vários grupos, né? Tinha os saduceus. Quem que eram os saduceus? Saduceus, eles eram uma alta sociedade judaica, né? Eles ignoravam tradição, ignoravam a religião, eles pensavam só no aqui e no agora, curtir a vida doidado, né? Esses eram os saduceus, não pensavam em vida eterna, não pensavam em ressurreição, não pensavam em nada. É aquela história, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, né? Então, esses eram os saduceus. Tinham também os essênios, né? Os essênios, irmãos, eles praticavam uma busca extrema pela santidade, né? Só que a busca pela santidade era tão grande que eles não queriam mais se misturar com ninguém. Eles eram santos. Se alguém tocasse neles, eles viravam imundos, né? Então, os essênios tinham esse isolamento, essa reclusão, e achavam que todo mundo não prestava, só eles. Essa era a essência desse povo, né? E tinha, por fim, os zelotes. Todos esses eram judeus, né? Os zelotes, eles eram ativistas, eles eram políticos, eles eram militares, e eles achavam que a melhor maneira de agradar Jeová era através da luta, né? Então, esses eram as classes principais, né? Cada um com o seu jeito.
E essas classes de judeus, elas tinham muito afincado, muito forte no seu coração, no seu entendimento, essas classes, né? Ou era muito devasso, ou era muito apegado à lei, ou era muito santo, ou não ligava para nada, né? E aí chegou Jesus nesse povo, porque, na verdade, esse povo é uma representatividade do povo atual também, né? Guardadas as devidas proporções, né? E esse povo tinha que ser, vamos dizer assim, doutrinados por Jesus, né? Porque eles tinham uma postura, eles esperavam mais ou menos o que tinha no coração deles, né? No discurso deles, né? E aí, Jesus veio e mostrou o Sermão da Montanha, e, ou estranhamente, ou uma coisa esperada, ele não agradou ninguém. Jesus não agradou ninguém. Por quê? Tinha lá os militares que queriam brigar, tinha os devassos, tinha os zelosos da lei, tinha aqueles que não queriam se misturar com ninguém. E aí Jesus olhou aquele povo e pensou, como é que eu vou ajustar essas pessoas ao evangelho, né? Aí, o que Jesus fez? O Sermão da Montanha, né? Então, o que os judeus esperavam, né? Aquele Messias de Jeová que iria exaltar o povo de Israel, iria guerrear lá com os faraós, isso que era, assim, o esperado, né? Então, vocês imaginam o quanto os judeus devem ter ficado decepcionados com Jesus? Que aí eles começavam a falar como é que o Messias prometido por Israel age de modo oposto a Jeová, né? Então, eles pensavam como Jesus, depois desse, que a gente já vai ler, depois desse sermão, como que Jesus acaba juntando isso com o modo de agir dos fariseus, dos saduceus, dos zelotes. Então, é mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês. Como existia essa transformação? Jesus propõe uma coisa totalmente nova que nenhum deles aceitou de bom grado, né? Então, era necessária, é necessário, ou são necessárias mudanças, né? Porque se não tiver mudança, todo mundo continua sendo exatamente o que é, né? Então, a nova proposição foi Jesus trazer o Sermão da Montanha, né? E nesse Sermão da Montanha, que ninguém, assim, esperava que iria ter esse direcionamento, talvez, como eu disse, tenham ficado, vamos dizer assim, decepcionados, porque ninguém falava dos romanos que iriam ser destruídos, ninguém falava daquele Messias que é. Então, eles ficaram, irmãos, ficaram confusos, né? Porque eles tinham convicções, alguma coisa, vem Jesus e fala, olha, tudo isso que vocês fazem, está tudo errado. Foi mais ou menos isso que Jesus fez para mostrar a necessidade de um paradigma, uma necessidade de mudança, né? Então, como eu disse, né, Jesus, de certa maneira, ele veio para quebrar paradigmas, né? Então, o que a gente chega à conclusão? Que Jesus não vem ensinar o que a gente quer ouvir. Jesus vem ensinar o que a gente precisa ouvir. E nem sempre isso é uma coisa interessante, é uma coisa cômoda, uma coisa gostosa, né? Então, Jesus não vem para ensinar o que a gente quer ouvir.
Jesus não vem atrelar as convicções dele com as nossas convicções. Jesus veio romper, Jesus veio mudar, né? Então, o que Jesus vinha? Ensinar o que eu preciso ouvir, e não o que eu quero ouvir, né? Então, o que Jesus veio? Jesus veio mostrar coisas totalmente novas do que eles estavam acostumados, né? Então, Jesus veio mostrar misericórdia, perdão, amor ao próximo, resiliência, santidade, mansidão, paciência. E isso era mais ou menos, irmãos, ignorado pelos judeus, né? Como eu disse, a única coisa que talvez eles tivessem era fome e sede de justiça, né? Então, por exemplo, os essênios, né, que eles eram aquele povo que ia se separar de todo mundo, da família, viver naqueles monastérios, porque eles, se encostasse alguém ou alguém encostasse neles, eles iam se sentir imundos, né? E Jesus, quando ele fala assim, que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, eu acho que isso está implícito, que a gente tem que estar no mundo, tem que estar junto com as pessoas, tem que estar junto com a nossa família, porque a gente tem que ser luz, a gente tem que salgar, a gente tem que mostrar Jesus através das nossas vidas. E se a gente está num lugar onde todo mundo é santo, santificado, separado, como que vai expandir o evangelho? Né? Então, eu queria que o pastor abrisse no Sermão da Montanha, que a gente até agora não mostrou, só falamos dele, é em Mateus 5:1. Mateus 5, verso 1. Isso. Então, Mateus 5, verso 1 fala assim: E vendo Jesus a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, mas tinha muita gente lá, certo? Que os discípulos ficaram perto dele, mas tinha muita gente. E Jesus, né, abrindo a boca, os ensinava dizendo, Jesus está ensinando, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nossa, falar em pacificador para judeu, irmãos, um povo que vivia em guerra sempre, né? Eles não entenderam isso. Nossa, esse Jesus deve estar enganado. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí os judeus nessa hora pensaram, quem Jesus pensa que é que eu vou abraçar tanto a doutrina dele, que os outros vão me perseguir por causa dele? Né? Os judeus não aceitaram de bom grado, né, esse sermão. Verso 12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, irmãos, eu imagino aquelas pessoas, me faltou a resistência, essa palavra que eu queria, a resistência que ocorreu diante do nome, diante de Jesus, dele proferir essas palavras de pessoas que não aceitavam muito isso, né? Então, por exemplo, quando Jesus fala de doação, né? Vocês sabem que judeu, eles são bem apegados, né,
A dinheiro, Jesus falava de doação. Olha, se alguém vier pegar a sua capa, você dá a túnica, ou se alguém vier pegar a sua túnica, dá a capa também, né? Se alguém é obrigado a dar uma milha, vai com ele duas. Se alguém te pedir, não te desvies, né? Quando Jesus falava de perdão, aí eles ouviam Jesus falar depois, olha, se você não perdoar, a sua dívida não vai ser perdoada diante do Pai Celestial. Quando Jesus falava assim, olha, você tem que amar os seus inimigos, né? Aí eles pensavam, mas não é assim que está escrito lá na lei de Moisés, está escrito outra coisa. Imagina os fariseus, quando Jesus falou isso, né? Quando Jesus falou, olha, ama os inimigos, bendiz os que vos maldizem, os que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Os fariseus devem ter pensado, não, é olho por olho e dente por dente. Acho que esse Jesus aí se enganou, não foi naquela lei, não foi naquela aula lá da sinagoga que falava isso, né? Jesus falava para se desprender do dinheiro, das riquezas, né? Ele falava, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Ah, não, Jesus, está muito ruim isso, não é isso que eu quero ouvir, né? E Jesus ainda falava, olha, o Pai vê a intenção do seu coração, não só a sua ação. Se você atentar para uma mulher, atentar de um modo, pensando coisas que você não deveria, você casado, está olhando uma mulher de uma maneira libidinosa quase, aí Jesus fala, no seu coração você já cometeu adultério, não precisa de ter um relacionamento com aquela mulher. Aí os judeus pensavam, nossa, mas o nível está crescendo muito, né? Quando Jesus falava assim, olha, se você odiar o seu irmão, isso é como se fosse homicídio. Então, irmãos, vocês imaginam a resistência que Jesus teve por trazer só o começo do sermão, né? Quando ele fala, olha, vocês têm que esperar a perseguição, olha, do mesmo modo que me perseguiram, vão perseguir também vocês, né? Vocês têm que ser pacificadores. Aí eles pensavam, não, mas a gente tem que lutar a guerra, senão como é que a gente vai vencer os romanos? Que história é essa que a gente tem que, não pode resistir? Que o Jesus falava, não resistais ao mal. Se qualquer bater na sua face direita, da esquerda, aí eles pensavam, não, mas a gente tem que lutar, senão a gente não vai conseguir se livrar desses Césares, desses romanos, né? Então, irmãos, Jesus, no Sermão da Montanha, ele expõe a distância que existe entre o homem natural e o homem espiritual. Ele expõe a necessidade do homem nascer de novo. Porque quando eu falei aqui as 4 tipos principais de pessoas que viviam naquela época, somos nós, né? É mais ou menos a representação do que existe agora, né? Então, Jesus, com esse... E vocês veem que foi no início da caminhada de Jesus, está em Mateus 5, o Sermão da Montanha. Jesus já veio, como dizem na gíria, chutar o pau da barraca, mostrar, olha, eu não tenho nada a ver com o que vocês estão vivendo aí. Vocês vão ter que se transformar. Eu sou um agente transformador. Eu vim transformar vidas. Por isso que também nós usamos a palavra conversão. Você está vindo nesse caminho, você vai fazer uma conversão de rumo, de caminho. Senão não vai dar, se você continuar no seu caminho, nas suas vontades. Eu sempre pensei assim, vou continuar pensando assim.
Isso aí não é transformação de vida, irmãos. Jesus quer a nossa transformação, né? Nesse sermão da montanha, Jesus mostra a necessidade da regeneração, da transformação, do novo nascimento, da mudança, né? Porque Paulo falou, né, que o homem natural não compreende as coisas de Deus. E se a gente quiser continuar sendo a Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, né? Então, a gente não pode nascer de novo, a gente não pode ter comunhão com Deus, né? E o Sermão da Montanha, eu não vou falar inteiro, tá? Porque o Sermão da Montanha não são só esses versículos até o 12. Do 13 ao 16 fala que temos que ser sal e luz, do 17 a 20 fala que Jesus veio cumprir a lei, né? Mas a nossa justiça tem que exceder em muito dos escribas e fariseus, né? Senão a gente não vai entrar no reino de Deus. Fala do homicídio, né? Que se você xingar seu irmão de louco, e você é réu do inferno. Fala do adultério, né? Que quem, como eu disse, quem atentar no seu coração já cometeu adultério. Fala do divórcio, que antigamente era tão comum, se o marido achasse a esposa feia, já poderia dispensá-la. Não, ele fala, ó, é só por prostituição. Fala não jurar, fala dos juramentos, fala para não vingar, não se vingar, para amar os inimigos. Tudo isso vai indo no Sermão das Montanhas. Esse é o capítulo 5 que eu mostrei para vocês. Tem o capítulo 6 inteiro, que ainda é o Sermão das Montanhas, e aí vem o capítulo 7, eu queria que o pastor abrisse o 7:28, que é a terminação. Então, não é só os 5, não é só essas bem-aventuranças, irmãos. O Sermão da Montanha é o capítulo 5, 6 e 7. Aí o 7:28 fala assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas, né? E aí depois vem o capítulo 8, aí vem os milagres de Jesus, e aí continua. Mateus é um livro maravilhoso, irmãos. Mateus é um livro maravilhoso. Então, essa palavra que eu trouxe para vocês, e eu queria resumir numa frase. Jesus fala, nos ensina o que a gente precisa ouvir, e não o que a gente quer ouvir. Então, quando você for numa pregação e você achar que estão falando coisa, essa pessoa é muito radical, esse pastor fala coisa que não tem nada a ver, às vezes é Deus querendo te tratar, às vezes é Jesus querendo trazer coisas novas, que você pode até se chocar, mas às vezes é a vontade de Deus, que a vontade de Deus é santa, é agradável, é perfeita. Amém? Deus abençoe, irmãos. Agora os pastores podem se pronunciar. Muito bom, Eliette. Espera aí, deixa eu só aparecer aqui. Né? Muito bom. O Sermão da Montanha é o começo, o começo da pregação da doutrina cristã. Né? Por isso que está em Mateus, né? Mateus é a primeira manifestação de Jesus com relação ao reino de Deus e a mostrar quem é o Pai. Então, se você for fazer uma análise assim, um pouco mais criteriosa do Sermão da Montanha, você vai perceber que Jesus ele é amoroso. Ele fala todas essas coisas de maneira amorosa. Por quê? Porque o judeu ele não tinha o costume de, vamos dizer assim, ouvir dos seus
rabinos, dos seus pastores e tal, eles não tinham o hábito de ouvir um conselho para o coração. O rabino fazia o quê? Ele demonstrava a lei. Se você vai na sinagoga, o objetivo da sinagoga era ensinar a lei de Moisés para o povo. Então, a lei de Moisés, olha, não faz isso, não pode fazer aquilo, se acontecer isso, tem que fazer isso, tal. Então, eram 613 mandamentos e ordenanças que tinha que ser disseminado pelo povo. Aí chega um cara e ele começa a falar no coração da pessoa, né? Quando Jesus fala assim, ó, bem-aventurado, essa palavra bem-aventurança é uma palavra muito bonita, que eu acho que eles não tinham jamais ouvido essa palavra. Então, quando ele fala bem-aventurado, a bem-aventurança, ele está falando assim, olha, bem-aventurado aqueles que se comportam com misericórdia. Misericórdia não está na lei de Moisés. Misericórdia é uma ação do coração. Percebe? O que é misericórdia? Ser misericordioso é perdoar, ser ofendido e perdoar. Então, não é uma ação prevista na lei, era uma ação do coração. Olha, o seu coração tem que perdoar. Bem-aventurados os mansos, é uma ação no coração. Por quê? Porque o manso é aquele que é obediente, é aquele que está sempre à disposição, que não briga, que é o pacificador. O pacificador é aquele que no coração, primeiro, tem paz no coração. Aí depois ele busca pacificar outras pessoas. Então essa é a diferença, por isso que eles sofrem muito ali para entender a doutrina de Jesus. Porque a doutrina de Jesus, ela não é uma doutrina escrita. Ela não estava escrita em tábuas de pedra, em pergaminhos. E ela não é uma lei do não. Se você pegar o Velho Testamento e lá no Levítico, você vai ver lá que o não é a palavra-chave. Não pode fazer tal coisa, não faça isso. Se você fizer isso, você vai responder por isso, com tal pena. Jesus, ele não impõe pena nenhuma. Todo o discurso de Jesus, todo ele, do começo ao fim, ele fala ao coração. Ele não fala na atitude. Olha, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Ele está dizendo aí, não, sempre você tem que perdoar o seu irmão. E perdão é uma coisa que acontece aqui dentro da gente. Por exemplo, lá no Velho Testamento diz assim, a mulher que tiver nos seus dias de menstruação, ela é imunda. E ela se um homem tocar nela, ele fica imundo e tem que ir tomar um banho assim, explica como fazer. Não é no coração que ele está falando, percebe? Não é para o coração. Lá está escrito assim, não matarás. Não matarás é uma ação. Não importa o que você está sentindo, eu estou sentindo o ódio daquela pessoa. Um ódio mortal, mas eu não vou matá-la, porque a Bíblia diz, o Velho Testamento diz que é para não matar. Então, eu não vou matar. Entendeu? Então, é muito interessante a mudança cultural, por isso que eles resistiram muito. A mudança cultural do judeu, quando recebe Jesus ali naqueles tempos, a mudança cultural é muito intensa. E ninguém gosta de mexer na sua cultura. Percebe? Nos seus hábitos. Eu já estou habituado a fazer tal coisa. Lembra lá a história do Nicodemos? Jesus fala assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Ou seja, muda a sua cultura, Nicodemos. Você tem que parar de pensar como um judeu e pensar como eu penso. Porque a obra de Cristo, todinha, Eliette,
ela é uma obra de misericórdia. É uma obra de amor. O tempo inteiro, Jesus exala esse perfume, o perfume do amor. Até no momento que ele sobe na cruz. É um momento de extremo amor. Percebe? Quando Jesus sobe na cruz, é um momento, é o ápice do amor de Cristo. Porque ele não tem culpa, ele não cometeu nenhum pecado, ele não cometeu nenhum problema com a lei judaica, e mesmo assim ele sobe na cruz. Para ficar registrado aqui na gravação, Eliette, a morte, ela só existe para aqueles que cometem uma infração legal, a lei do Velho Testamento. Então, se você cometer uma infração, um pecado que a gente chama, pecado no sentido de descumprir a lei, aí você é réu de morte. Por isso que lá em Romanos fala assim, a alma que pecar, esta morrerá. Agora, Jesus não pecou. E por que Jesus morreu? Ora, se ele não pecou, ele não podia morrer. E é exatamente isso que acontece. Tanto é que ele ressuscita, ele sai da morte. Percebe? Quando ele sai da morte, ele escancara. Lembra lá em Efésios que ele fala que, Efésios ou Filipenses, não lembro, ele fala assim, que ele pegou a cédula que nos era contrária, pregou na cruz. Aonde que está isso? É Efésios ou Filipenses? Colossenses. Ai, tá vendo? Isso que é bom ter gente. Eu vou mostrar isso aqui, porque é um momento bastante oportuno para falar. E eu amo esse texto, né, gente? Pelo amor de Deus. Colossenses, capítulo 2, né? Aí ele fala assim, olha lá. E havendo riscado a cédula que nos era contra nós nas suas ordenanças, ó. Ordenanças são aquelas ordenanças do Velho Testamento lá, as 613 leis e ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária contra nós, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, a sentença de morte que estava apontada para você, Jesus pegou essa sentença de morte para ele. E aí ele fala aqui, o mais importante, despojando os principados e potestades. Talvez muita gente não entenda o que significa isso aqui. Esse despojando é destituindo o poder da lei que estava na mão das potestades. Percebe? Então, quando Jesus despoja os principados, é como se Jesus tivesse ido lá em cada um dos demônios que nos acusam, percebe? Ah, Eliette fez isso, ó Deus, tá vendo? Eliette está fazendo isso aqui, ó Deus, ó, o Valdo está fazendo isso aqui, ele é réu, ó, ele é culpado, tá vendo? Jesus vai lá e desautoriza os principados e potestades. Por quê? Porque a lei foi fraca. Tanto é que Paulo fala, né? A lei é fraca, tá certo? E Jesus acaba morrendo injustamente. Significa que a lei, ela não é forte, ela é fraca, ela tem falhas. É isso daí. Maravilha, irmã. Falei demais. Tá bom. Deixa aí para o Valdo e para o Weber. Valdo? Irmãos, então, deixa eu me ajeitar aqui. Aí. É interessante a gente observar o contexto histórico, né? Quando o Senhor Jesus ele apresentou aqui o seu plano, né? O que ele fala aqui no Sermão da Montanha. Então, isso daqui, meus irmãos, estava completamente fora
daquilo que eles esperavam de um Messias, né? O povo judeu, naquele momento sob o domínio ali dos romanos, né? Que o jugo não era fácil, né? E tanto é que a rebelião que houve, né, depois, no ano 60, né, anos 50, 60, por aí, aquela rebelião custou, sabe, muitas vidas, né, tanto a ponto deles derrubarem, né, ou destruírem o Templo de Salomão, né, que a história mostra isso daí, inclusive cumprindo uma profecia do Senhor Jesus Cristo que não teria pedra sobre pedra, né? E então, dentro do contexto, o que eles esperavam, né, ali no caso João Batista já anunciando, né, a vinda do Messias, e quando Jesus veio, ou seja, a esperança, né, que ele estava sendo saciada, porque ali se apresentou o Messias, né? E então, nos sermões do Senhor Jesus Cristo, dentro ali daquele contexto de guerra, né, que eles esperavam um Messias guerreiro, até mesmo o Salmo me parece ser o Salmo 8, que fala que esperava ali um descendente de Davi que ia reger as nações com vara de ferro, né? E de repente chega o Senhor Jesus com esse discurso, onde o Senhor reunia multidões, né, ali na montanha, tanto é que porque esse sermão da montanha, porque Jesus tinha que ficar num ponto mais elevado, mais alto, né, para que as pessoas pudessem, aquela multidão pudesse ouvi-lo, né? Então, eles, né, naquela esperança, esperavam o quê? Um discurso o quê? De um guerreiro, né? Um discurso de um político, de um líder político que estava ali já planejando restaurar Israel, né? E eles naquela certeza de que eles iam conquistar, iam ter êxito. Por quê? Porque estava previsto nas profecias, né, que aquele ia subjugar as nações com vara de ferro. Então, naquela esperança, o Senhor Jesus veio com o discurso de nada de política no discurso do Senhor Jesus, né? E o interessante que ainda assim, né, Jesus foi atraindo multidões cada vez mais, né? Foi atraindo multidões com esse discurso do Sermão da Montanha aqui. Por quê? Por causa da autoridade que Jesus pregava e do amor, né? O amor que era passado pelas vidas e que estava saciando uma carência emocional, uma carência muito grande, uma carência interior, né? Esta que até hoje os homens sentem essa carência, né? Então, o Sermão da Montanha ele é muito interessante porque ele revela realmente o que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui, né? Ele não veio trazer uma revolução, uma religião, né? Mas sim ele veio trazer a verdade. Ele veio nos trazer a vida eterna, né? Que a vida eterna não tem nada a ver com o poder deste mundo, não tem nada a ver com os líderes deste mundo, né? Então, eu acho que nós temos de tomar essa lição até hoje. Vivemos em tempo, né, que a situação do Brasil não está fácil, de ordem política, mas nós devemos nos atentar cada vez mais, né, na mensagem do Senhor Jesus Cristo para uma mudança interior, né? Então, eu queria fazer e colocar essa... Eu até acho interessante, né, o Hassan Youssef, né, que escreveu aquele livro, Filho de Hamas. Hamas, hoje, quem não conhece Hamas, nesse movimento ali na Palestina, né? Este filho de Hamas que se converteu ao Senhor Jesus, o que o levou à conversão foi exatamente o Sermão da Montanha, né?
A hora que chegou naquela parte que Jesus fala que amai vossos inimigos, este foi o momento que a ficha caiu, né? Que a ficha caiu. E, na verdade, ele até começou a estudar a Bíblia com a intenção de querer debater com as pessoas, questionando, né, o cristianismo. Mas nessa, o que aconteceu comigo? Eu me converti lendo a Bíblia, né? Quando eu li a Bíblia, terminei o Novo Testamento convertido, né? Então, e o Sermão da Montanha fez com que aquele, o filho do Hamas, né, que é o Hassan Youssef, que ele foi filho de um dos fundadores daquele movimento, e hoje é muito perseguido, e é uma benção esse irmão. E ele se converteu através desse sermão. Então é isso, meus queridos. Pastor Weber? Glórias ao Senhor Jesus, bênção, né, irmão? Eu vou falar rápido, né, que a hora já está meio avançada. Eu queria só passar aqui o Sermão da Montanha. Ele tem várias revelações no Sermão da Montanha, né? Várias revelações. E eu quero passar uma revelação do Sermão da Montanha. Jesus, ele pegou, fez o Sermão da Montanha. Quando chegou no final, ele diz o seguinte: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, isso é uma revelação que Jesus dá e um alerta que ele nos dá, né, irmãos? Se você quer construir a tua casa sobre a rocha, você vai ter que pegar o Sermão da Montanha, estudar ele e começar a praticar. Aí você vai estar edificando a tua casa sobre a rocha. Por que eu digo praticar? Porque foi o que Jesus disse aqui no 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E as pratica, né? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Então, o que nós temos que fazer? O sermão, isso aqui é uma revelação que Jesus nos dá. Se você quer edificar a tua casa sobre a rocha, ouve esse Sermão da Montanha e pratica. Aí, meus queridos, pode vir o que for. Se você praticar o Sermão da Montanha, pode vir o que for sobre a tua vida, que nada te derruba. Inclusive, nós temos exemplos dos mártires, né? Os mártires, teve já aconteceu várias vezes deles pegarem os muçulmanos, pegar os cristãos e degolar os cristãos, né? E nenhum deles negaram a Jesus. O que negar Jesus é aquele que ouviu estas palavras e não praticou. Todos aqueles, eu já estou indo lá no extremo, né? Eu estou indo no extremo, que é chegar ao ponto de ser um mártir, né? Então, quanta coisinha que tem por aí que acontece na vida da gente. Mas se a gente ouvir estas palavras e as praticar, pode vir o que for, que nós não vamos nos desabar, né? Que a nossa casa não vai desabar, porque vai estar edificada sobre a rocha. Então, eu quis deixar para os irmãos mais essa revelação da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Jesus abençoe. Amém, irmão. Graças a Deus. Só ajustar aqui. Pronto. Eu quero fazer uma breve oração aqui para encerrar a gravação. Só um minutinho. E se você que está assistindo aí pelo YouTube, não tem problema. Fecha os olhos e ora também, tá bom?
Jesus querido, obrigado por este culto maravilhoso, Senhor. Esses ensinamentos que são preciosos aos nossos corações. Peço, Deus, que tu te reveles aos que estiverem assistindo este vídeo, Senhor, que o Senhor possa entrar em suas vidas e causar uma verdadeira transformação. Pedimos isso, Senhor, que nos abençoe e nos livre de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém.